Olá, estamos em mais um vídeo semanal da Shang. Dessa vez, um vídeo um pouco mais denso, um pouco mais teórico. Eu vou trazer um conceito aqui do Freud, das Unheimlich. Unheimlich, que na tradução pode ser, você pode encontrar em diversas. É o infamiliar, o estranho familiar, o inquietante. Enfim, escolha aquilo que ressoa mais com você, porque todos eles significam a mesma coisa. Que é aquela sensação, é aquilo que a gente se depara com algo que é muito estranho, que gera até um horror, que é algo que gera medo, que gera angústia, que gera uma inquietação, mas que ao mesmo tempo é também muito familiar, né? Porque só é infamiliar aquilo que também é de uma certa forma familiar, que eu reconheço, que eu conheço. Então, algo que de uma certa forma foi reprimido, foi recalcado, censurado dentro de nós, um desejo primitivo, um impulso, né, narcísico lá de trás, primário, um medo que a gente tem, que a gente foi lá e reprimiu, né, a gente colocou dentro de uma caixinha e que de uma certa forma isso vem. Então tem um processo de repetição, que é o processo todo da psicanálise, né, que a gente repete, né, na vida tudo aquilo que a gente viveu lá atrás. E aí dentro disso a gente precisa elaborar, a gente precisa identificar, a gente repete, né, e aí a gente consegue elaborar dentro desse processo de repetição e identificação. Por que eu tô trazendo esse assunto que é tão estranho, né? Por que isso? Porque eu tenho percebido nos relatos clínicos, nos relatos com os meus amigos, nas minhas sensações comigo, que nesse período de pandemia, o infamiliar ele tá muito presente. Talvez porque a gente tá num ambiente mais familiar, então a gente relaxa e a nossa sombra ela vem de uma forma um pouco mais condensada, ela vem um pouco mais forte, né, no meio disso. Então, a gente está se deparando com aquilo que a gente desconhecia dentro de nós, que gera uma estranheza, mas que também é muito familiar. É algo que também a gente sente, que a gente reconhece dentro de nós, né? E a gente precisa abraçar isso, a gente precisa entender então o que é familiar dentro do infamiliar. Quais são os meus desejos, quais são as minhas pulsões, sem reprimir, né? Sem julgar, sem ficar num processo aí de procurar culpados, né? De procurar, de repente, uma causa dessa angústia. É simplesmente olhar, entender, abraçar e aí fazer esse processo de elaboração. E como base eu tô trazendo esse livro aqui, que que foi uma edição comemorativa de 100 anos desse texto do Freud, que ele traz a tradução O Infamiliar, né? Antes disso, eu sempre li muito sobre o estranho familiar, eu gostava muito desse termo, mas quando vem o infamiliar é isso, né? Resume melhor, porque o estranho familiar fica muito grande, né? Então, infamiliar, pronto, é isso. Só é infamiliar aquilo que é familiar também, né? Enfim, tem alguns trechos aqui que eu queria ler, mas tem uma historinha principal que o Freud mesmo traz, que é uma história dele, né? Eu vou ler, tá? Porque eu acho que é melhor do que eu contar. Então, melhor o Freud contar a sua própria história, né? Como certa vez, em uma quente tarde de verão, quando eu caminhava a esmo pelas ruas desconhecidas e vazias de uma pequena cidade italiana e acabei numa região cujas características não me deixaram por muito tempo em dúvida. À minha vista haviam apenas mulheres maquiadas nas janelas das pequenas casas e me apressei para abandonar a estreita rua na primeira esquina. Mas depois de um tempo em que vaguei sem direção, encontrei-me subitamente de novo na mesma rua, onde então levantei os olhos e chamou-me a atenção que meu apressado afastamento teve como consequência ter tomado pela terceira vez um novo desvio. Contudo, caracterizar como sendo de ordem do infamiliar. Fiquei feliz por ter renunciado a fazer outras descobertas nessa viagem, quando rapidamente já estava de volta a Piazza de onde havia saído. Então é muito essa coisa, né? Então eu chego em um lugar que me gera um estranhamento, que tem ali algo que eu chego ali, né? Por um caminho, porque existe o desejo, existe algo dentro de mim que quer reconhecer aquilo, né? Mas eu não posso, porque tá recalcado. Então eu vou lá e coloco de novo no campo das sombras e não olho mais para aquilo, deixa ali. E aí de repente isso pula de novo na nossa frente. Isso vem como algo monstruoso, como algo aterrorizante que gera muita angústia também. Então, o quanto, né, e eu fico pensando muito nisso, o quanto que a gente precisa reconhecer o infamiliar como familiar no primeiro ponto. Aquilo é meu, isso sou eu. Existe algum desejo por trás e que eu preciso talvez abraçar, acolher, entender, para poder então elaborar. Então, tem sempre uma questão de um retorno, é algo, né, que nós vivemos lá atrás, é um desejo, enfim, até narcísico, né, enfim, das fases mais primárias, né, os medos, as angústias que a gente
carrega de lá num processo de repetição. E aí a gente se depara com isso, porque vem um lugar em que vem, porque é isso, o nosso inconsciente tá ali trabalhando, tá jogando pra gente as coisas o tempo inteiro. E aí a gente precisa elaborar esse retorno. E também traz aqui o conceito, né, enfim, é um nome que ele chamou, porque um paciente dele chamou assim, como onipotência do pensamento, né, que a gente vê muito em nós, como neuróticos, né, obsessivos, enfim. E ele conta aqui uma história, né, de um paciente em que ele atendeu. Era um paciente, eu não vou ler essa daqui, eu vou tentar contar, né? É um paciente, né, que foi para um lugar que tinha, águas curativas, e ele ficou muito bem. Mas ele associou que ele tinha ficado bem porque o quarto dele nesse hotel era colado com uma área lá, com uma enfermeira que era muito gentil e tal. Num segundo momento, quando ele voltou para esse mesmo lugar, ele pediu aquele mesmo quarto. Né, ele queria ficar naquele mesmo lugar porque ele aprendeu que aquilo curou ele, né? Então eu vou repetir a mesma fórmula, né? Porque isso deu certo. E aí ele foi e aquele quarto não estava disponível, porque tinha um senhor nesse quarto, e ele ficou com tanta raiva que ele desejou que esse senhor tivesse um infarto. Nossa, desejo que esse velho, né, morra, né? Que ele tenha um infarto e morra. Alguns dias depois, né? Acho que 15 dias depois, sei lá, esse velho morreu mesmo, né? O senhor teve um infarto e morreu. Então, essa experiência foi um infamiliar. Então, um desejo que eu coloco para fora, aquilo acontece, né? Ele tá no campo do infamiliar, né? Dentro desse sentido. E aí, numa questão muito, né? Enfim, neurótica, né? Obsessiva, de que o meu pensamento, ele vai realmente acontecer. Isso é muito característico. Então, assim, qual que é o retorno disso? E aí gera uma estranheza, né? Enfim, gera uma angústia. Opa, eu desejei a morte do cara e o cara morreu. Né? O que é meu? Qual que é o meu desejo? O que foi que eu fiz diante disso? Né? Isso pode gerar diversas coisas. Também está no campo do infamiliar. Então, quando a gente, né, fala sobre esse conceito, o infamiliar, ele é aquilo que deveria permanecer oculto, né, que deveria permanecer ali recalcado, reprimido, mas que de alguma forma isso vem gerando toda essa angústia, né? Porque talvez a gente precise olhar, entender, acolher e sem ficar julgando aquilo que é aquilo que a gente deve ou não sentir. Então, essa é uma coisa que eu percebo muito, né, na clínica, e aí a gente fala do processo de aceitação, saindo um pouco agora, né, do conceito do Freud, e aí falando um pouquinho sobre o processo da prática, né, do dia a dia, tipo, que eu percebo, né, cada vez mais o processo de aceitação, o processo de acolhimento de tudo aquilo que eu sou em todas as minhas esferas, tudo aquilo que é estranho dentro de mim, que é monstruoso, as minhas sombras, quanto mais eu aceito, quanto mais eu acolho, quanto mais eu enxergo isso, menos angústia eu vou ter. Então, a gente precisa fazer esse processo. É isso. Então, pensa aí, né, o que existe de infamiliar dentro de você, como é que você lida com aquilo que é infamiliar, quando você se depara com algo que gera essa sensação de monstruosidade, de estranheza, né, o que é que você faz, como é que você lida com isso, é algo que está dentro de você, que está recalcado, tem algum desejo ali, tem alguma coisa que é tua, que é familiar também. Né? E tá tudo bem, né? Você não precisa ser diferente de quem você é. Isso tem um motivo de estar aí. E aí o teu processo é justamente você investigar, você acolher, você entender, verbalizar, né? Por isso que a terapia funciona, né? Porque a gente fala, a gente escuta. Dentro desse processo tem um retorno, né? Então eu elaboro dessa forma. É isso pro vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou, troca com a gente também. Se você não tá seguindo a gente no YouTube, segue a gente no YouTube. Se você estiver no YouTube e não estiver seguindo a gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram. E é isso, uma boa semana para todos nós. Beijo!